Olá, sejam todos bem-vindos ao Projeto FOIR, mais você. Sou o professor Fabiano Vale e o nosso tema é Pandemia Covid-19 e o cenário atual. Já vamos começar fazendo uma provocação. Fim da pandemia? Será que estamos caminhando para o fim? Negativo. Estamos passando por um momento transitório, um momento de controle. Mas vale salientar que a Alemanha, Holanda, a Europa já estão se comportando, já estão declarando, né, a Organização Mundial da Saúde já declarou um novo epicentro nesses países que já tinham a pandemia sob controle. Então é muito precoce, muito cedo para falar sobre o fim da pandemia. Estamos avançando com os processos de vacinação. Brasil, na América do Sul, lidera os processos de vacinação, porém também lidera o número. Temos que fazer uma análise do quadro em geral, entender que processos de vacinação está atrelado com a queda de taxas de hospitalizações, de internações, casos de óbito. Mas também, em contrapartida, vemos alguns municípios que soltaram decretos desautorizando, desobrigando a utilização de máscaras. Logicamente que isso foi questionado pelo poder público, né, órgãos fiscalizadores e controladores, e questionaram esses gestores, até porque o aumento da flexibilização está atrelado com a utilização das máscaras, né, esse afrouxamento. Em todo o planeta, mais de 191 milhões de pessoas foram contaminadas pelo novo coronavírus. E é com com isso citado, é que países que têm fronteiras com o Brasil montaram as suas barreiras sanitárias. Por exemplo, a Argentina está abrindo as suas fronteiras paulatinamente, com todo cuidado e cautela. Está sendo aceito agora a entrada de turistas, mas apresentando o comprovante de vacinação e um teste, no mínimo com 72 horas. Tudo isso para garantir que não tenha novos casos nem novos surtos, né? Temos em contrapartida a China, por exemplo, que vai sediar os Jogos Olímpicos de Inverno em 2022, em fevereiro, e nesse momento já declarou tolerância zero e medidas restritivas, justamente para tentar frear esse ressurgimento. É o que nós estamos vendo, um ressurgimento, né? Um número crescente de casos, China, Holanda, Alemanha. E se esses países está tendo um aumento, isso coloca o Brasil em estado de alerta. Porque nós estamos uma regressão a taxas caindo de hospitalização, internação. Estamos caminhando com os processos de vacinação, mas nós já estamos vendo, né, não é de hoje, a população não utilizando máscara, fazendo bailes, festas. Temos também um outro ponto que nós temos que discutir, é o próprio transporte público. Nós vemos todos os dias nas mídias, nas redes, os trens lotados, ônibus lotados, e que infelizmente acaba expondo o trabalhador, a população, à transmissibilidade. Isso tem que ser visto pelos órgãos públicos, né, com muita atenção, para que de alguma maneira melhore esses processos. Cada vez mais as tendências da Covid-19 estão mostrando uma região dividida pelo acesso à vacina. Quando a gente fala acesso às vacinas, nós podemos citar, né, que a OMS, a Organização Mundial da Saúde, ela colocou uma margem, 40% da população deveria estar sendo vacinada, né, até 2021 e 70% no primeiro e segundo trimestre, para que os processos de vacinação ocorressem de forma igualitária, mas infelizmente não foi isso que ocorreu. Vemos o Brasil, logicamente, indo muito bem nos seus processos de vacinação, apesar que houve uma demora na aquisição das vacinas, mas estamos vendo os processos avançando e os números caindo, é claro. Países como a África não estão conseguindo, ou países que sofrem guerras civis, ou que passaram por
desastres naturais estão muito longe de conseguir vacinar sua população. Isso é negativo para todo mundo, até pelos processos de imigração. Podemos, às vezes, estar recebendo pessoas de outros países que não conseguiram se vacinar. Por isso que é importante ainda manter as barreiras sanitárias e solicitar, sim, comprovante de vacinação para entrar no país, assim como a própria Argentina está fazendo com turistas. E nós temos que entender também que existe uma dívida gigante com a África. Tanto que a Organização Mundial da Saúde e a ONU está pressionando países da Europa que já têm estoques de milhões de vacinas para que doem um pouco desses imunizantes para vacinar essa população. Senão, corremos o risco de ter, por exemplo, novas variantes. O Brasil é o líder na América do Sul em números absolutos de vacinados, mas também lidera os números de casos e mortos por Covid. Temos que ter alerta, temos que ter responsabilidade, porque é cedo para falar no fim da pandemia, mas temos que sim discutir o controle, o seu controle. Logicamente que usando a Europa como exemplo. Se lá na Europa está tendo novos surtos, por que aqui no Brasil isso não pode acontecer? O Brasil registra 411 mortes por Covid, né, nas 24 horas. Temos uma média móvel e é o menor número desde maio de 2020. É o menor, mas ainda é muito. Cada vida perdida, não podemos citar o seu valor. O país contabiliza 608 mil óbitos, 21 milhões, quase 22 milhões de casos de coronavírus desde o início da pandemia. Segundo o balanço do consórcio de veículos da imprensa, dados das secretarias de saúde, médias de casos diários aparece abaixo de 10 mil pelo segundo dia seguido. Isso realmente são números positivos que devem ser trabalhados para continuar essa queda. Temos aqui uma sequência da média móvel, sexta-feira 29, 308, sábado 30, 314, tivemos aí as quedas. Em 31 de junho, o Brasil voltou a registrar média móvel de mortes abaixo de 1.000, após um período de 191 dias seguidos com valores superiores. 17 de março até 10 de maio foram 55 dias seguidos com essa média móvel acima de 2.000. E no pior momento desse período, a média chegou a um recorde de 3.125, no dia 12 de abril. 4 estados não registram óbitos nas últimas 24 horas, o Acre, Amapá, Rondônia e Roraima. No Acre também não houve registro de casos. São Paulo registra, mais de 4 milhões de casos e 152 mil óbitos por Covid. A taxa de ocupação de leitos no estado é baixa, é de 25%, e na Grande São Paulo, 36%. O que nós temos que ver é que nós estamos acompanhando uma queda da ocupação de leitos, quedas de hospitalização, de internação, em todo o Brasil. Logicamente que atrelado ao processo de vacinação. O próprio governador João Dória anunciou nesta quarta-feira que o estado de São Paulo registrou, no último dia 2 de novembro, uma queda de 93% nas mortes por Covid-19, desde o início de abril. O balanço divulgado no sábado, dia 6, pelo Ministério da Saúde, registra 11.866 novos diagnósticos de Covid em 24 horas. Isso ainda demonstra essa transmissibilidade. Pessoas infectadas por Covid. Isso que é importante mantermos ainda o distanciamento, a utilização de máscaras e evitar aglomerações, que muitas vidas ainda estão sendo perdidas. Temos a queda em todos os estados. Temos aqui uma situação epidemiológica da Covid-19 no Brasil, né? Então temos aqui os números, né? São números que devem ser vistos com muita cautela,
até porque ainda nós temos números de óbitos, né? 152 mil em São Paulo, seguido por Minas, 55 mil, 40, Rio Grande, 35, Bahia, 27, são números muito altos. E os casos, muito altos ainda. E nós temos que ver essa imagem e começar a discutir flexibilização vezes o abandono das medidas preventivas. Aqui nós vemos essa imagem, podemos ter um olhar crítico nela. Nós vemos pessoas utilizando máscaras, outras não utilizando. E ainda assim, ou uma pessoa ainda utilizando de forma equivocada, de forma errada. E nós temos que pensar que só basta uma pessoa assintomática em nível alto de transmissibilidade para que essas pessoas adoeçam. Então temos que tomar cuidado, precisa ser revista esses processos de educação, precisa continuar o alerta, até porque a gente vê que muitas pessoas já estão, opa, a pandemia já acabou, tá tranquilo, vamos para os shows, vamos para os bailes, e não é isso. Temos que ficar em alerta e ver a Europa como um exemplo. O avanço da vacinação é um processo muito importante para o controle, né? Essa ampla cobertura vacinal que está acontecendo no Brasil e em São Paulo, né? Resultou no total, no total mensal mais baixo de mortes por Covid dos últimos 18 meses. Isso, dados no sistema do Ministério da Saúde. O relatório do Observatório da Covid-19, Fiocruz, já começa a citar, né, o fim da crise sanitária. Mas isso está previsto para o meio de 2022, mas ainda é muito cedo para falar sobre fim de crise sanitária. O que nós estamos passando é um momento de transição e deveremos, né, continuar com as medidas preventivas para que a doença possa caminhar para um processo endêmico, mas passíveis de surtos localizados, é o que está acontecendo em outros países. Uma notícia boa é que a OPAS, né, selecionou, né, centros Argentina e Brasil foram selecionados para a produção de vacinas. Nós temos aí a parceria, né, da BioNTech junto com a Fundação Oswaldo Cruz. Isso é muito importante para o nosso país. Uma das coisas que é importante nós termos como peça-chave, né, é a vacina, até porque não há espaço para complacência. Não podemos perder este momento que estamos vivendo para que não ressurja novos casos e para que o Brasil não vire novamente um epicentro. A iniquidade da vacina continua sendo a maior barreira para atingir nossas metas de cobertura. Medidas de saúde pública são, portanto, nossa melhor estratégia para reduzir a transmissão da Covid-19 e salvar vidas. Para enfrentar a desigualdade, espera-se que a distribuição de vacinas da COVAX acelere nas próximas semanas. Temos aí um grande problema, né, que é a lentidão dos processos de vacinação e um ambiente propício para o surgimento de variantes. A variante Delta, por exemplo, é 60% mais agressiva em transmissibilidade que as primeiras cepas e já é predominante na Índia. E segundo a OMS, poderá ser a dominante em todo o planeta até 2022. Para a organização, o objetivo deveria ser vacinar ao menos 40% da população de todos os países até o final de 2021, para chegarmos 70% no próximo ano. Tinha citado isso para vocês. Era a margem da OMS, infelizmente isso não ocorreu. A pandemia no Brasil recua, mas avança no mundo. Então, estamos longe do fim da pandemia nas Américas, diz a OMS. O cenário atual, de acordo com os indicadores da última semana epidemiológica, entre 24 e 30 de outubro, é de estabilidade de transmissão. Grande parte desse quadro se deve à campanha de vacinação, que tem o forte apoio da maioria da população.
Mas aqui nós podemos citar que é necessário que se mantenha a vigilância permanente, que se mantenha a notificação dos casos e que se continue a fazer a busca ativa. E o município ou estado que não estiver fazendo, que comece a realizar a busca ativa das pessoas que se recusaram ou não se vacinaram. É importante que essas pessoas se vacinem. Foram observadas as reduções, né, da ocupação de leitos de UTI. São uma queda brusca está acontecendo em todos os estados do nosso país. O Espírito Santo ainda continua em alerta. Temos um estado ou outro ainda que tem um nível de ocupação caindo um pouco. Outros, uma queda brusca. Logicamente que isso está atrelado à vacinação e também às medidas preventivas. Por isso, nós continuamos citando. Não estamos nem próximo do fim da pandemia. Estamos tentando chegar ao seu controle. E já vimos alguns países perdendo esse momento. Se tratando do nosso país, nós não podemos deixar de citar, né, os desafios da saúde indígena. Povos indígenas de vulnerabilidade são imunologicamente suscetíveis a vírus que nunca circularam antes. Todos. Como é o caso do novo coronavírus, né, do Covid-19. Diferentes estudos atestam, no entanto, que povos indígenas são mais vulneráveis às epidemias em função das condições sociais. Bem, nos processos de vacinação dos povos indígenas também estamos avançando muito, estamos em torno de 70%. Por exemplo, estão sendo utilizados aviões, helicópteros, balsas, barcos, né, para, por exemplo, chegar no povo Yanomamis, né? E algumas pessoas acabam ficando isoladas, né? Então, realmente, os profissionais de saúde demoram até 8 dias para localizar essas famílias e vaciná-las, logicamente, que acolhendo, explicando, né, a importância dos processos de vacinação. Temos aqui uma imagem: indígenas da região do Alto do Rio Negro recebem atendimento médico e a jovem fazendo inalação no posto de saúde. Mas nessa questão dos processos de vacinação dos povos indígenas, apesar que ainda a gente cita, né, que demorou muito, né, para o Brasil dar uma resposta para iniciar os processos de vacinação, né, o país demorou muito nos processos de aquisição, mas hoje estamos avançando muito. Uma coisa que podemos citar também é que nos Estados Unidos já começou a vacinar crianças, né? Não só nos Estados Unidos, como outros países. O próprio governador do estado de São Paulo já encaminhou uma solicitação à Anvisa para que também, né, permita a utilização de imunos em crianças, né, abaixo de 12 anos. Nos Estados Unidos, né, já está disponibilizado 15 milhões de doses para essa população. Vão ampliar. Estados Unidos começou a vacinar crianças de 5 a 11 contra a Covid, um dia após a recomendação, né, do Centro de Controle de Prevenção de Doenças, o CDC. O principal órgão de saúde do governo americano recomendou a Pfizer-BioNTech para o amplo nesta faixa, para utilização nessa faixa etária. E foi autorizado pelo FDA, que é a agência sanitária do país. O Centro de Controle, o CDC, né, é um órgão de saúde dos Estados Unidos, que informou que aprova a aplicação da vacina Pfizer em crianças de 5 a 11 anos. O CDC agora expande a recomendação da vacina para cerca de 28 milhões de crianças nessa faixa etária. Assim, né, já começa a sua distribuição e os seus processos de vacinação. Então, há uma expectativa de uma nova fase iniciando nos Estados Unidos, com essa imunização já está sendo já iniciada. Eu citei, né, o governador, né, já fez a solicitação, né, enviou o pedido para a Anvisa. O pedido da Pfizer também deve ser feito ao longo do mês. Então nós temos aí, né, os governadores já fazendo o pedido, né, fazendo a solicitação para a Anvisa para autorizar o uso. Quais são as vacinas que podem ser autorizadas para aplicação de crianças. Também nós temos os laboratórios, né, as grandes empresas
já solicitando a autorização que a sua vacina seja liberada para crianças. Uma coisa que nós temos que citar, né, é a Organização Mundial da Saúde, a OPAS e a ONU estão pressionando países ricos que detêm uma boa quantidade de vacinas em reserva para que doem essas vacinas para a África, para o continente africano, que não estão conseguindo realizar seus processos de vacinação. Vacinou cerca de 3% da população, autoridades pediram aos fabricantes que facilitem a venda de imunizantes para a região. Nós não deveríamos ter que contar com a doação de vacina. O enviado especial da União Africana para a Covid, nós queremos comprar vacinas. Em 25 de julho, houve protestos em Pretória com cartaz pedindo vacinas para a África. Citamos sempre que há uma dívida histórica com a África e países já estão doando, mas isso ainda é muito pouco. Como nós citamos, existe um gargalo vacinal. As vacinas deveriam estar no processo equitativo, estarmos avançando de uma forma de igualdade, mas não é isso que está acontecendo. Temos uma imagem aqui, enfermeira, média temperatura de pessoas que se preparam para receber a vacina contra a Covid-19 em Lagos, 5 de agosto de 2021. Para vocês terem uma ideia, esse é o local de vacinação que foi utilizado nos processos de vacinação na África do Sul. O trabalhador de saúde descansa em estação de trem improvisada como centro de vacinação contra a Covid. O mundo precisa dar uma resposta, precisa se voltar para entender que não adianta o Brasil e outros países irem bem nos seus processos de vacinação se outros países não conseguem. Então, realmente precisa ser revisto. E a ONU, a OPAS e a Organização Mundial da Saúde vem lutando, vem discutindo isso com países e produtores e detentores de patentes de vacina para que facilitem, né, a chegada das vacinas. E não só vacinas, nós temos que lembrar também que temos os insumos, vacinas, insumos, mão de obra especializada, processos de protocolo de imunização. O Brasil supera a meta mínima da vacinação da OMS, como nós citamos, né? Mas muito distante para mais de 50 países. A maioria da população que não atinge a meta de 10% das pessoas totalmente vacinadas até o final de setembro estão na África. Quais países não atingiram a meta? Muitos, mas não todos. São países de baixa renda, lutando com a falta de vacinas e problemas de infraestruturas de saúde. Alguns sofrem conflitos, distúrbios civis, como Iêmen, Síria, Iraque, Afeganistão e Mianmar. Enquanto outros, né, como Haiti, foram atingidos por desastres naturais, tornando a tarefa de vacinar os seus povos muito difícil. A rica Taiwan, cujo programa de vacinação tem sido prejudicada por atraso nas entregas e outros problemas ainda, está baixo ainda. Vietnã, que até alguns meses atrás tinha um número mais baixo de casos de coronavírus em todo o mundo, também ficou aquém da meta de 10%. Na África, apenas 15 dos 54 países alcançaram a meta de 10%. Metade dos países do continente vacinou menos de 2% da sua população. Então, realmente, nós temos aí que ter um trabalho, né, em conjunto dos países mais ricos, para que olhem, né, com carinho para esses países, né, com carinho, mas com compromisso, com responsabilidade, até porque pandemia é a disseminação de um vírus de alta infectividade em todo o planeta. Então, não dá para vencer ou controlar a Covid-19 em alguns países, abandonando outros. Isso só vai gerar mais casos de variantes. E aí vem aquela pergunta, né? Fora aquilo que nós citamos, a África também teve outros problemas, né? Os governos africanos contaram com uma combinação de acordos bilaterais, doações e o esquema compartilhado de vacinas.
Mas a Índia suspendeu as exportações da vacina em abril, em respostas às suas próprias necessidades urgentes. E outros fabricantes enfrentaram problemas para o aumento da produção, lembrando que países ricos já tinham adquirido, já tinham comprado produções que nem tinham sido produzidas ainda, dificultando muito para países mais pobres ou países que vivem guerras civis, países que já passaram por desastres naturais. Obviamente que acabaram ficando muito para trás. O próprio Brasil teve dificuldade de conseguir as suas doses, todos nós vimos isso. Como nós citamos, né, a Europa voltou a ser o epicentro da Covid-19 e a taxa de transmissão no continente é preocupante, diz a OMS. O número de novos casos por dia está quase há 6 semanas consecutivas em alta na Europa. O número de mortes diários sobe há 7 semanas. O aumento se deve principalmente a números da Rússia, Ucrânia, Romênia. Também nós citamos aqui Holanda, Alemanha, que já declararam um novo epicentro de surto. Estão enfrentando dificuldades, um alto número de transmissibilidade, aumentando o número de óbitos. Temos também no caso da China, né, que vai sediar os Jogos Olímpicos de Inverno em fevereiro de 2022. A China já decretou tolerância zero e vai aumentar os níveis de quarentena, de restrições, para tentar travar esse ressurgimento da Covid. Uma quarta onda de infecções muito severa afeta os não vacinados. A OMS falou nesta quinta-feira em ritmo muito preocupante das transmissões da Covid na Europa. Independente se os países são ricos ou não, tivemos muitas pessoas que não tomaram a vacina, outros que se recusaram e outros ainda que nem ligam. Então precisa sim realizar um trabalho de busca ativa, de notificação, vigilância permanente. Precisa buscar essas pessoas, conscientizá-las, orientá-las a necessidade de se vacinar para não colocar a sua comunidade em risco. E o mundo pós-pandemia? O que podemos prever do mundo pós-pandêmico? Muito se fala, pouco se sabe. O que nós temos hoje são sequelas, sequelas da Covid. Muitas pessoas que foram infectadas por coronavírus, internadas, hospitalizadas, muitos foram entubados. E muitas pessoas tiveram sequelas. Mas tivemos aí, devido à própria pandemia, muitos profissionais de saúde acabaram sendo afastados por fazerem parte do grupo de risco. Muitas consultas, cirurgias foram suspensas. Então, temos realmente aí um número grande de atrasos de consultas. E agora, com as sequelas, isso vai aumentar. Pessoas com sequelas renais, cardíacas, musculares, muitos estão precisando realizar hemodiálise, muitos precisam agora de fisioterapia respiratória, parte muscular, muitas pessoas com sequelas. E, infelizmente, o SUS não consegue dar resposta, não consegue acolher a todas as pessoas. Então, quando nós tratamos desse pós-pandemia, ainda é muito difícil falar pós-pandemia, falar, olha, a pandemia acabou e o que vai estar? Não, nós já estamos num processo de transição, tentando realizar o controle da pandemia, mas já vivemos processos de sequelas. Muitas pessoas estão aguardando na fila, aguardando tratamento, aguardando vaga com especialistas, e ainda muito complicado, porque não há profissionais para atender todos, não há consultas para todos, existe uma demanda reprimida gigantesca, tanto de cirurgias como consultas com especialista. Já existia essa demanda reprimida antes da pandemia, e hoje ela aumentou com muito mais gravidade, porque hoje nós temos a demanda reprimida de doenças crônicas que já não conseguíamos dar resposta,
E hoje nós temos ainda os sequelados da Covid. Então, piorou o quadro dessas consultas, essa demanda reprimida. E nós temos que pensar também e divulgar, né, que a pandemia não acabou. Está longe do seu fim. Nós temos agora que trabalhar no seu controle. Logicamente que olhando a Europa, né, como nós estávamos falando, países da Europa estão tendo ressurgimento de casos, surtos, novos epicentros estão acontecendo. E no Brasil nós estamos vendo um afrouxamento. Nós estamos assistindo a população ir às ruas, os gestores, alguns até meio que irresponsáveis, estão afrouxando mesmo. Olha, tá tranquilo, pode ir para a rua porque nós temos vacina. Não é isso que deve ser feito, isso é um equívoco. Já estamos vendo esse erro na Europa. E o Brasil tem a chance de não cometer esse erro. Logicamente que temos que acompanhar o que está acontecendo e usar como exemplo no nosso país, mantendo assim o uso obrigatório de máscaras, evitando aglomerações, mantendo nas medidas preventivas e coibir, né, esses decretos aí que alguns gestores tentaram colocar, olha, não precisa mais utilizar máscara. É um equívoco, é um erro, chega até a ser uma irresponsabilidade com a saúde pública. Bem, alunos, chegamos aqui ao final desse tema. Falamos um pouquinho de São Paulo, Brasil, né, as fronteiras do nosso país, aí as fronteiras, né, dos países que fazem fronteira com o Brasil já abrindo as suas fronteiras, né? E aí permitindo a entrada de turistas, logicamente, com aquele famoso passaporte vacinal, com o teste, né, no mínimo com 72 horas realizado, para que realmente a pessoa comprove que, além de estar vacinada, não está contaminada. Chegamos então aqui ao final, falamos um pouquinho também da África, dessa dívida, da dificuldade dos países da África conseguir fazer os processos de vacinação, estão muito atrasados. Isso temos que dar uma resposta. Isso não pode estar acontecendo, não pode, não deve acontecer. Estamos também, né, vivendo um momento que nós vamos ver, né, já passou um tempo que nós vimos os hospitais de campanha fecharem. Alguns centros de combate ao coronavírus já foram fechados e outros estão fechando. Bom, o que nós sempre aconselhamos é que você tenha leitos para receber esses pacientes, esses clientes. Logicamente que suprimindo, né? Não precisa ter todos aqueles leitos se você não está utilizando, mas precisa estar atento e estar acompanhando, né? O nível de transmissibilidade, o nível de ocupação e ter esses leitos quando houver a necessidade. Como nós falamos, a pandemia não acabou, estamos tentando trabalhar o seu controle com processos de vacinação atrelados à utilização de máscaras e medidas preventivas que devem continuar a ser seguidas, logicamente que vigilância permanente, busca ativa, notificações de caso, principalmente o alerta, né? Bom, alunos, quero agradecer a todos, terminamos aqui o nosso tema e fechamos então com sequelas da Covid, porque isso sim é algo para ser discutido e os gestores devem trabalhar sobre sequelas da Covid. Secretários de saúde, os conselhos regionais, os conselhos federais já estão discutindo como dar resposta às sequelas da Covid. Agradeço a todos, um abraço.